Então vamos olhar para dentro? Quem está afim de olhar para dentro hoje aqui? Levante a mão e diga assim: eu estou. Você poderia dizer que não. E poderia sair agora, acho que seria até melhor. Mas como você aceitou o desafio, então vamos lá. Capítulo 7 de Marcos. Tem telão aqui, já está ali. Tem linguagem de hoje aí nessa Bíblia aí? Tem nova tradução na linguagem de hoje ou não tem? Tem, não? Essa é a linguagem de hoje? É? Legal, é isso mesmo que eu queria. Então vamos lá. Então, eu vou ler aqui na NVI, ali está na linguagem de hoje. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Mas vamos lá. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram à rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Amém, queridos? Até aqui. Pula lá para o versículo 14. Vamos lá. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Faz favor para mim, desliga esse tá na minha cabeça aqui esse negócio aí, faz favor, desliga aí. Então, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Jesus está questionando eles ali. Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entra num homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém? Estenda a mão para cá, ore por mim. Peça para o Espírito Santo revelar essa palavra para você, para toda a igreja. Faça isso agora em nome de Jesus. Do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, igreja. Amém. Obrigado. Queridos, o que nós vemos aqui são os fariseus, homens que conheciam muito da palavra de Deus, porém não praticavam. E aí, eles chegam lá, o versículo é o primeiro: os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, deixa a sua Bíblia aberta, e viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar.
O Senhor Jesus não está questionando aqui a questão da higiene, do asseio pessoal da pessoa. Porque ele vai justamente mostrar para os fariseus sim, estão ali questionando os discípulos comerem com as mãos impuras. Então, naquela época lá, o que existia era assim. A tradição dos fariseus era essa. Porque você vai ver ali ele falando da tradição dos fariseus. A tradição era essa. O pai de família representava o sacerdote. Presta atenção aqui, deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar, né? Essa ficou a frase do Lula, né? Não trabalhou, agora está lá comendo às nossas custas, né? Não... Amém, gente? Então, deixa esse homem trabalhar. Aquele lá já não vai trabalhar mais, por enquanto. Então, olha só. A questão aqui era que o homem, os fariseus questionavam a impureza dos discípulos de Jesus que estavam comendo sem se purificar. Não era apenas lavar a mão, era o ritual dos fariseus. Então os fariseus estavam questionando por que é que os discípulos do Senhor Jesus não se purificavam antes de comer, de sentar à mesa. Sabe por quê? Porque os fariseus tinham que sentar à mesa. A casa do fariseu representava o templo. A mesa representava o altar de sacrifício. O animal que era morto ali representava, o alimento representava o sacrifício. E o chefe da casa, então, representava o sacerdote. O que é isso? O que é isso que nós estamos aqui tentando passar para vocês, para você entender? Que tudo aquilo que estava sendo feito ali, Jesus não questionou a purificação, mas ele questionava o coração dos fariseus. Ele questionava o coração dos fariseus. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite aqui nesse lugar, para você entender como que Deus olha para nós, o que é que Ele vê dentro da gente, como Ele enxerga a gente, como é que o Senhor olha para nós. E aí então, isso é a tradição dos fariseus. Eles estavam religiosamente incluídos nesse sistema. A casa era o templo, a mesa era o altar, a comida era o sacrifício e o chefe da casa era o sacerdote. Então, eles tinham esse rito dentro da sua casa. E quando os discípulos de Jesus chegaram naquele lugar para comer, eles simplesmente, talvez, só lavaram a mão, mas não fizeram todo esse rito. Então, eles começaram a apontar o dedo. Os teus discípulos aí não se purificam antes de comer. Sabe por quê? Porque o fariseu acreditava que se não houvesse purificação da pessoa ao se sentar na mesa, ela estava possuída por alguns demônios. Por quê? Porque ela não tinha se purificado ainda. Amém, queridos? Isso é para você entender. Isso faz parte, sabe do quê? Do Talmud. O que é o Talmud? O Talmud era adendos que eram feitos à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, isso faz parte do Talmud. Toda essa religião, tudo isso aqui que o Senhor veio questionar com relação a esses fariseus aqui. Aí, então, Jesus começa a explicar como que é isso, como que está esse negócio impuro e tal. E ele, então, começa a mostrar que o que purifica, que o que purifica o alimento é a oração, meu irmão. Você ora antes de fazer as tuas refeições? A gente ensina aqui as crianças lá na escola bíblica a fazer isso, né, Carlão? E aí, muitas vezes você chega em casa com fome, já pega o garfo e já vai dar uma garfada lá e tal, e já bota na boca, e a criança, pai, nós temos que orar.
Pai, temos que orar, pai, agradecer. As crianças muitas vezes dão surra na gente. Então, queridos, entendam isso. E aí o Senhor Jesus começa a mostrar que a purificação é feita pela oração. E vamos lá para o verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Primeiro ele chama então, ele chama a multidão. Ele está no meio da multidão e ele chama a multidão. Ele diz assim: não há nada fora do homem que entrando nele possa torná-lo impuro. Sabe por quê? Porque se você vai num restaurante, querido, se você vai num restaurante, não se envergonhe de abençoar aquele alimento que você está comendo ali. Porque você não sabe quem é que preparou. Se aquele lugar foi consagrado a algum demônio, algum ídolo. Se aquela comida está consagrada a alguma entidade. Então, abençoe. Pela sua oração, o alimento é purificado. Amém, querido? Pode comer, que não vai te fazer mal. Então, aí, ele começa aqui, Jesus, a falar sobre isso, né? Ele diz assim: ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. E aí, Jesus, ele entra em casa. Alguns acreditam que aquela casa era de Simão Pedro, de Pedro. Jesus tinha uma casa também em Cafarnaum. Às vezes pode dizer assim: mas Jesus disse que não teria onde recostar a cabeça, né? Se você puder apagar para mim essa que está piscando aqui, por favor. Depois nós temos que consertar isso, né? Mas apaga tudo daí? Então deixa piscando mesmo. Temos que arrumar isso aí também. Gente, nos perdoe que nós estamos numa fase de reforma ainda, sabe? Então tudo isso aí, a piscação, o som às vezes ruim aí, nos perdoe, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, amém. Você crê, né? Então, olha só. Aí, ele diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Sabe que às vezes Jesus se irritava com os discípulos. Ele estava andando 3 anos com eles e eles não entendiam algumas coisas. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele estava falando que o que entra no homem não é o que torna ele impuro, porque você consagra o seu alimento, abençoa ele e manda para dentro lá. Seja o que Deus quiser no teu estômago lá, amém, gente? Deus vai abençoar. Aquela costela lá, aquela coca gelada, a maionese e o pudinzão que sobrou do almoço hoje. Amém? Já deu água na boca aí, né? Já estão babando aí. Deixa eu tomar até uma aguinha aqui que secou a minha. Então o Senhor não estava falando daquilo que você come. Ele estava falando daquilo que sai. Por que daquilo que sai? Olha só, vamos ver aqui o que ele quer dizer com isso. Diz assim: porque o que entra no seu coração, mas não no seu estômago, sendo depois eliminado. Ou seja, lá, quando você vai no seu banheiro fazer necessidade, é lá que vai embora. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. O Senhor declarou puro o alimento, quando você abençoa aquele alimento. Vamos mais aqui à frente. Diz assim: e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituições. Não é linguagem de hoje não, viu? Será que não é, né, pastor? Não é. Tá bom. Beleza. Então, olha só. Olha aqui para a minha versão. Saem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais. Sabe aquela pessoa que fica, quando passa uma mulher ali,
que não é a dele, e ele é casado, e ele começa então a desejar aquela mulher. Começa a quebrar um mandamento da lei de Deus, cobiçar, depois vai ter isso também, cobiçar a mulher do próximo. Imoralidade também tem a ver com, muitas vezes, isso aqui, ó. Se você não souber usar esse negócio aqui, e se você der isso aqui para o seu filho, você não sabe o que ele está entrando ali. Porque hoje você dá uma senha, e eu não sei se tem como bloquear aqui dentro o site, né, nesse troço aqui. Eu não sei. Mas eu penso que é melhor você não dar um negócio antes do tempo. Não dê para o seu filho antes dele ter maturidade para ter as coisas. Então, ele está falando sobre isso, sobre essa imoralidade, sobre desejar uma coisa que não é sua, né? Por isso, queridos, sexo só depois do casamento. Sexo só depois do casamento, né? Então, ele diz mais aqui, ele diz os roubos. Aí você diz assim, mas pastor, porque essa palavra aqui é para nós hoje, amém, gente? Não era questionar só os fariseus, o Senhor está mandando aplicar na nossa vida. Aí ele está dizendo assim, roubo, poxa pastor, eu já me converti, eu não roubo mais nem uma caneta. Mas muitas vezes a gente rouba a fé do irmão. A pessoa, ela diz assim, vai dar certo, eu creio, a minha vida a partir de agora, eu estou no caminho de Deus, vai acontecer na minha vida, vai acontecer um milagre e tal. E aí, chega essa pessoa e diz assim, mas será? Coça a cabeça e começa a colocar a dúvida. Mas será? Veja bem, você crê nessa Bíblia aí, ó, papel aceita tudo. Hã? Tem gente que fala isso aí para você, não falaram já? Papel aceita tudo. E aí você começa a cair nessa cilada maligna. Outra coisa que Jesus fala aqui é os homicídios. Às vezes diz, pastor, mas eu não matei ninguém, nunca matei ninguém. Queridos, nós podemos matar as pessoas com palavras. A gente pode matar a pessoa com palavra, porque a Bíblia diz que na sua boca, na sua língua pode trazer vida ou morte. Então, talvez com uma palavra eu possa acabar com aquela pessoa. E isso muitas vezes acontece dentro da sua casa. O marido, muitas vezes ele mata a esposa com uma palavra, ou a esposa mata o marido com uma palavra, ou às vezes várias palavras, porque a esposa fala um pouquinho mais. É ou não é? Então, gente, cuidado com o que você fala. Geralmente, dentro da casa, há muita autoridade no casal. Há muita autoridade. O que você fala, você pode acabar com os sonhos do seu cônjuge. Você pode destruir a fé dele, ou a dela. Você pode acabar, arrasar com aquele negócio que ele estava assim tão empolgado. Ele diz assim, poxa, agora eu aceitei Jesus, agora eu entrei no reino de Deus, agora as coisas vão dar certo, aquilo que eu achava que não ia dar, eu escutei lá na igreja, o pastor falou que é para que eu aceite, para que eu corra atrás dos meus sonhos. E aí a pessoa chega lá assim, mas acho que não é bem assim e tal. Gente, não faça isso. Isso é assassinato, isso é cometer o homicídio. E aí, o Senhor aprofunda, ele diz assim, os adultérios. O que é adultério, gente? Adultério quer dizer que a pessoa é infiel. Né? Casamento, a Bíblia diz que até que a morte os separe. Então não tem, você tem que morrer com essa pessoa aí agora. Por exemplo, se você já está no segundo relacionamento e você não conhecia a palavra, tudo bem, Deus, eu entendo. E se eu estiver errado, que Deus me corrija também. Eu tenho muito temor com essa questão de casamento. Mas eu entendo assim, que na época da ignorância, se você não conhecia Jesus, teve gente que casou no centro de terreiro. Como é que vai valer apenas, como é que vai valer diante de Deus um casamento desse? Eu, quando me casei na igreja católica, gente. Primeiro, isso já vai fazer esse ano 30 anos de casado.
Você acha que não valeu aquele casamento? Com certeza valeu. Eu estava diante de um sacerdote, era um homem de Deus, e eu fui lá, e nós estivemos a ponto de separar várias vezes. Nos separamos, fiquei 15 dias separado da Rita, porque era início de carreira matrimonial, era quebra-pau direto. Era horrível no nosso casamento. Mas quando a gente entregou a vida para Jesus 3 anos depois, o Senhor foi entrando na nossa vida e a gente entendeu que era até que a morte nos separasse. Amém, gente? Entende isso? Então, quando ele fala de infidelidade aqui, ele não está falando só disso, só dessa questão matrimonial, ele está do adultério. Ele está falando aqui de adulterar com outros deuses. De adulterar com outros deuses. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu tenho só Jesus. Mas daí você sai daqui e diz assim, poxa, a situação está tão difícil. E aí o pastor pediu o dízimo lá na igreja. Você sabe que aí a pessoa, um mês ela devolve o dízimo, porque você não dá nada, você só devolve aquilo que não é seu. E dízimo é a 10ª parte daquilo que passa na sua mão. E aí você, não, esse mês eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma fezinha. O que é a fezinha? Vai lá no jogo do bicho, nem sei se tem mais isso. Vai na loteria jogar o Loto Mania, bola 7, e aí vai, sei lá o que, bola não sei o que, das quantas lá. Porque vai ter um carro aí, eles vão sortear, e aí eu vou pegar aquilo, e se eu ganhar, eu vou fazer um propósito aqui, Deus. Se eu ganhar, eu vou dar 10%. Nem quero esse teu dinheiro aí, porque é amaldiçoado. Eu não quero, quem dirá é Deus. Sabe por quê? Sabe por que tem gente que joga no bicho, joga nesse negócio, ele crê que aquilo ali, não, vai mudar a minha vida. Olhe o histórico das pessoas que ganharam, ficaram milionários, hoje estão na miséria. Sabe por quê? Dinheiro maldito. Dinheiro maldito, aquele dinheiro. Dinheiro de choro de criança, pedindo leite para o pai, e o cara pega e vai lá jogar naquela maldição. Dinheiro de choro, de gemido, de fome, de criança com barriga vazia. Então, dinheiro maldito, queridos. Sabe o que é isso? Adultério espiritual. Infidelidade com Deus. Infidelidade que a pessoa, ao invés de ser abençoada e devolver o que não é seu, que é o dízimo, ela pega e coloca o dinheiro em outras coisas. Tem mais, vamos lá. Está ficando mais pesado, mais difícil, mas vai ficar bom, amém? Vocês nem falam amém, mas está bom, não tem problema. Vocês vão entender daqui a pouco. As cobiças, as maldades, o engano. Sabe, tem pessoa que é má. Porque na realidade aqui ele está dizendo que nós somos maus. Ele não está dizendo que todo mundo agora converteu é bom. Não. E conversão é diária. A conversão nossa é diária. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor Jesus, Ele apagou os seus pecados. Diante dEle não tem mais nenhum, por mais que você lembre deles. Mas diante do Senhor, você é justo diante de Jesus hoje. Amém, querido? Agora você diga um amém bem alto aí. Senão você não toma posse dessa verdade. Tome posse dessa verdade. Você é justo diante de Deus. Ele te justificou. Ele te lavou com o sangue dele. Ele pagou todo o preço que tinha da sua vida. Ele comprou. Ele comprou tudo aquilo que não prestava. Ele comprou e te deu um cheque em branco agora para você seguir sua vida. Amém, queridos? Então, é isso que ele está falando aqui. Aí a nossa vida agora, nós estamos num processo de converter o nosso coração, porque Jesus falou assim, que é do teu coração, do nosso coração, que saem os maus desígnios, que saem tudo isso aí que não presta, sai da nossa boca, sai pela nossa boca, ele diz assim, sai do nosso coração. E coração aqui, ele não está definindo como um músculo coração, ele está definindo como alma, que a nossa alma é ruim, que nós precisamos converter a cada dia, um pouquinho, deixar o Senhor tratar o nosso caráter,
deixar Ele consertar a nossa vida. E aí ele aprofunda mais aqui, ele diz assim, que ele fala do engano. Ele fala do engano. Isso, as maldades, o engano, dissolução, né? Ele fala de devassidão ali, aqui da devassidão, a pessoa que tem o olho mau, a pessoa que tem maldade, tem malícia, faz brincadeiras com malícia. Ele diz assim, a inveja. Sabe o que é inveja, querido? A inveja é um sentimento tão horrível. É o sentimento de frustração pessoal. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não consegui conquistar aquilo que a outra pessoa conquistou. Então, ela conquistou, eu não conquistei. Então, eu me sinto o quê? Frustrado. E essa frustração, ela começa a aumentar tanto, que eu começo então a colocar a culpa em Deus. Por que que Deus abençoou o meu irmão e não me abençoa? Por que é que ele tem um carro zero e eu não tenho? Jesus falou assim, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o teu coração está no altar de Deus, então está aqui o teu tesouro. Se o teu coração está na tua propriedade, no teu carro lá, nos bens materiais, ali está o teu tesouro. E aquilo ali vai, a Bíblia diz que aquilo ali vai enferrujar, vai acabar, porque vai corromper, vai acabar aquilo. Então, aí ele fala mais aqui sobre a inveja, depois ele diz a calúnia. A calúnia é levantar uma mentira contra uma outra pessoa. Ao invés de eu declarar a verdade sobre aquela pessoa, por mais que talvez ela ainda não esteja com o caráter todo tratado diante de Deus, mas eu começo então a caluniar a pessoa. E a calúnia é quando a pessoa não está na presença. É quando ela não está presente muitas vezes. É a pessoa falar mal de alguém, ou é falar uma mentira de alguém. Então isso se torna uma calúnia. A arrogância, que é um orgulho, né? Ali ele vai falar blasfêmia, soberba, que é a soberba aqui, né? Essa arrogância. A pessoa é altiva, ela não é humilde. Sabe quando você descobre se a pessoa é humilde ou não? Ou ela é soberba ou não? Dê autoridade para ela. Dê autoridade para essa pessoa. Às vezes a gente vê aqui dentro da igreja, a gente deu autoridade, ou se dá um cargo para a pessoa, se ela começar a pisar de todo mundo, aí você vê, porque até então ela era uma bênção. Você deu autoridade, acabou a pessoa. Ela começa a pisar nas pessoas. Sabe por quê? Porque um dia ela foi pisada. E aí ela não sabe, porque não curou dentro da pessoa ainda. Não houve uma cura da alma. Então ela começa a fazer aquilo que fizeram com ela. E aí, ele diz assim, a insensatez, né? Ali ele vai falar loucura. A pessoa começa então a cometer atos de loucura. Começa a falar coisa que não deve, né? Começa a falar sem pensar. Isso é o ato de loucura que aqui ele está falando. Essa insensatez aqui é falar sem pensar. Simplesmente eu falo o que está na minha cabeça. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu falo o que está na minha cabeça. Espera aí, então precisa ser curado nisso aí também, meu irmão. Amém, gente? Hoje está dura a palavra, hein? Mas vai ficar boa, eu já falei para vocês, amém? Vai ficar uma benção. Aí, todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro, é isso que Jesus quis dizer. Ele está dizendo que isso é dentro, isso faz parte da humanidade, nós nascemos com essa natureza.
Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu já me converti, eu já entreguei a vida para Jesus, já fui até no encontro com Deus, me batizei. Mas isso está dentro da gente, nós vamos precisar lutar contra isso. O Senhor te libertou lá da culpa. Hoje você é justo diante dele, amém, queridos? Romanos 8 diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem nenhuma condenação sobre ti, amém, queridos? Você entende isso, que hoje você é justo diante de Deus? Mas entenda que a sua vida agora é um processo de santificação. O Senhor te libertou da culpa, isso é passado. Agora, hoje, Ele vai libertar você da presença do pecado. Como? Como que acontece isso? Acontece que o Senhor vai nos libertar da presença do pecado, por quê? Porque hoje você está num processo de santificação. A Bíblia diz assim, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem você passar por esse processo de santificação. Josué falou lá em capítulo 3, de Josué mesmo, ele disse assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vocês estão aqui, gente? Diga um amém aí, bem forte. Até agora vocês só apanharam, né? Mas agora vai ficar bom, já falei para vocês. Amém, gente? Amém. Então, ele diz assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Mais ou menos, né? Mas vai melhorar, eu creio. Eu creio. Eu acredito nisso. Aí então, eu quero que você fique em pé. Fique em pé aí. Tem uma canção lá que está lá no... Está escrito perdão lá, Bruno. Tem um pedacinho lá, assim, uma cançãozinha assim, está aí no... Está na área de trabalho aí, bem no cantinho do lado direito ali, que eu mandei baixar lá hoje cedo. Está vendo aí, Bruno? Show? Liga ela aí. Liga ela aí, escrito perdão. Liga ela aí. Isso. Isso, fecha os teus olhos. Quero que você escute essa canção. Quero que você escute. Tem até, o Marcelo já até colocou aí as letras. Isso, apaga a luz aí da igreja, por favor. Fecha os seus olhos. Aumenta essa canção, vai. Aumenta aí. Mais alto. Mais alto, mais alto. Isso. Eu errei. De ti me afastei. De ti me afastei. Deixei-me enganar. O meu próprio coração. O meu próprio coração. Eu sei que não mereço. Eu sei que eu não mereço. Meu pecado reconheço. Vai reconhecendo suas falhas. Vai reconhecendo hoje suas falhas aqui nesse lugar. Eu caí em tentação. Eu caí em tentação. Mas quero me levantar. Não quero mais errar. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar. Quero recomeçar. De novo coração. De novo coração. Nada vai mudar. E nada vai mudar. Minha decisão. Me entrego em teu altar. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar. Quero recomeçar, de novo coração. Nada vai. E nada vai mudar.
entrego em teu altar, estou em tuas mãos. Diga para o Senhor: me perdoa. Me perdoa. Isso, agora abaixa esse fundo. Eu quero que você, diante de Deus, comece a orar agora, pedindo perdão ao Senhor. Se o Senhor falou com você em alguma área dessa aqui hoje que eu falei, fale para Ele, diga: Deus, eu preciso que o Senhor muda meu coração, eu preciso que o Senhor muda a minha alma, eu preciso depois procurar o meu discipulador, a minha discipuladora, e confessar algumas coisas. Eu preciso confessar porque agora eu vi que eu me tornei como fariseu. Eu mesmo, pastor da igreja, eu acho que eu tenho algumas coisas do fariseu que eu preciso mudar. Eu preciso reconhecer que eu também sou falho, que eu não sou nada além do que a igreja é. Eu preciso reconhecer que tem muitas coisas que eu olho aqui, que Jesus mostrou ali, e que o primeiro a levar a pancada aqui sou eu. Eu sou o primeiro a reconhecer o meu erro diante de Deus. O primeiro a reconhecer sou eu, meu Pai. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Senhor, se algumas dessas qualificações horríveis aqui estão dentro da minha vida, da minha alma. E o Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Pai, eu não quero estar separado de Ti, não. Eu não quero separação, meu Pai. Eu quero que o Senhor me ajude. Me ajude, meu Deus. Peça para Ele te ajudar nessa noite. Peça para Ele: Senhor, me ajuda, meu Pai. Se eu tenho sido infiel a Ti, se eu tenho roubado a fé do meu irmão, se eu tenho assassinado minha esposa, se eu tenho tido inveja das pessoas, começa a pedir perdão ao Senhor. Se nós temos feito alguma coisa para prejudicar alguém, se eu tenho me achado tão santo como o fariseu se achava, porque ele era puro diante de Deus, porque ele fazia rituais, tradições de homens, nos perdoa, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Senta aí, vamos continuar agora. Não terminou não, agora é a parte boa. Abre lá em Juízes capítulo 11, estamos terminando. Essa é a parte que o Senhor me revelou no sábado pela manhã. Juízes 11, abra aí sua Bíblia. Jefté, o Gileadita, olha só, já está ali, ó. Jefté, o Gileadita, era um homem, era guerreiro valente. Cadê os guerreiros aqui na casa do Senhor? Olha só, vai encaixando que é você agora, você é o guerreiro. Até agora você viu que dentro da gente, a gente não é nada. A gente tem que olhar todo dia para nós. Mas veja como que o Senhor te vê. Uma coisa é a nossa natureza, que é ruim. Outra coisa é como o Pai nos vê. E aí, ele diz assim: Jefté, o Gileadita, era guerreiro valente. Sua mãe era prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Olha só, veja se você não encaixa nisso. Nós éramos pessoas que estávamos em outra religião, seja lá qual fosse. Nós éramos filhos de um outro Deus. Nós nos prostituíamos espiritualmente com outro Deus. Nós éramos filhos de uma outra religião. E hoje você conheceu o verdadeiro Deus nesse lugar. Amém, queridos? Você conheceu Ele que é o verdadeiro. Então, aqui, o Jefté, ele começou a ser perseguido pelos irmãos. Olha só, a mulher de Gileade, que era o pai de Jefté, também lhe deu filhos,
que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de uma prostituta. Veja só, ninguém nunca deu nada por você, meu irmão, minha irmã. Ninguém deu nunca nada por você. Mas Deus enviou o Filho dele, o Senhor Jesus, para morrer por você, para te dar uma vida vitoriosa, para te tornar um valente, um guerreiro dentro da sua casa. Aí, olha o que acontece aqui. A figura desses irmãos do Jefté é a figura dos fariseus, aqueles caras que conheciam a religião, que eram filhos do pai Abraão de Israel, mas eles se tornaram então, se achavam tão santos que ninguém mais poderia receber a herança. E olha como que o Senhor Jesus faz. Ele coloca eu e você na linhagem de Abraão. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós recebemos toda a herança que está para acontecer para Israel, ela se torna nossa também. Nós somos herdeiros também. Nós somos vencedores com Cristo. E aí, olha só o que diz aqui, que maravilha. Ele diz assim: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Ali diz liviano, mas é vadio. Um bando de vadio, um bando de vagabundo. Era um monte de gente que não prestava. Isso aqui lembra a gente. Lembra o quê? Lembra Davi. Davi que se escondeu na caverna de Adulão, e lá estavam 400 guerreiros com ele, todo um monte de vadio, viraram guerreiro, mas era tudo gente que não prestava. Eu e você, lá atrás, no mundo, eu não nasci dentro da igreja, a gente era chamado de maconheiro, de tudo que não prestava. Então as pessoas olhavam para você e diziam assim: lá vem o ladrão, lá vem o maconheiro, lá vem a prostituta, lá vem não sei quem, lá vem. Quando você entregou sua vida para Jesus, você, a partir daquele momento, você se tornou filho de Deus. E o Senhor olha lá de cima e vê o sangue de Jesus sobre a tua cabeça. E o inimigo não pode tocar em você. Amém, querido? O Senhor Deus vê o sangue de Jesus sobre a tua cabeça. E aonde está o sangue do Cordeiro, nada pode tocar onde está o sangue do Cordeiro. Aí, a gente acha que o cara está mal, no meio de um monte de vadio, que está aqui na minha versão, não é? Então, o Jefté fugiu e se uniu àqueles caras. Olha o versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas, que era o povo, eu não vou entrar em detalhe, mas era contrário ao povo de Deus. Quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, né, porque Gileade era israelita também, os líderes de Gileade foram buscar a Jefté em Tobi. Mas o Jefté não foi expulso pela família? O Jefté não foi excluído, não tinha mais herança? Mas os líderes, aqueles mesmos que atacaram ele, aquelas pessoas que não dão nada por você, a tua família que sempre te viu como um zero à esquerda, uma pessoa que não ia dar nada na vida, e diz assim: o teu futuro é assim, ou é caixão ou é cadeia. É isso que as pessoas olhavam e viam em você. Olha só o que acontece aqui. Ele diz assim: algum tempo depois, os amonitas entraram em guerra, e os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter gente que no passado eles só te criticavam. Sabe por quê? Porque eles olham para você e você tem uma tarja. Você tem uma placa está colada em você. É a placa do teu passado. Mas Jesus já te justificou, te fez uma nova criatura. Agora você come na mesa do rei.
E o nome dele é Jesus. Amém, gente? As pessoas, elas vão começar a notar, sabe como? Pelas suas atitudes. Você não vai ficar mais irritado com as pessoas que te fazem mal. Se a pessoa te agredir com palavras, você vai ficar quieto. Você não vai se levantar e vai dizer assim: ninguém nunca levantou a voz comigo, nem meu pai. Quem é você dentro dessa casa? Não, você vai engolir seco aquilo. Sabe por quê? Porque você vai fazer como Jesus fez. Ele diz assim: se te baterem numa face, você dá outra. Se te obrigarem a caminhar 1 quilômetro, ande com ele 2. Se te pedirem a túnica, dê uma capa também para essa pessoa. Isso é ser cristão, irmão. Não é só levantar e dizer assim: Deus, faça justiça na minha causa. Não. O Senhor vai fazer justiça na tua causa quando você aprender a tomar o jugo suave de Jesus, a ser um cristão verdadeiro. Aí as pessoas então começaram a olhar para Jefté e dizer assim: não, você seja o nosso comandante, seja o nosso comandante para que possamos combater contra os amonitas. Sabe por quê que os líderes daquele lugar ainda viam alguma coisa em Jefté? Porque eles sabiam quem ele era. Sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo dentro da vida dele. As pessoas vão ver que dentro de você tem algo diferente. Elas vão dizer assim: poxa, eu não entendo isso. O cara era um maconheiro, era um bandido, traficante, não valia nada, enrolava todo mundo, não pagava as contas e tal, mas agora eu vejo algo diferente dentro dessa pessoa. O que será que é isso? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que está morando dentro de você. E aí, ele pega o Jefté no verso 7, ele diz assim: vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? E apesar disso, agora estamos apelando a você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Sabe o que é isso? Você é uma estaca dentro da sua casa. Você é uma coluna dentro daquela casa. As pessoas, elas podem até olhar meio esquisito, mas sabe o que elas vão fazer? Elas vão vir, quando elas estiverem lá no fundo do poço, a única pessoa que eles vão estender a mão e vão dizer assim: me ajude a sair desse buraco, porque eu preciso que você me tire desse lugar, porque eu vejo algo diferente na sua vida. Você tem algo diferente na sua vida? Você tem algo? As pessoas vão notar isso. Elas vão ver que você é uma coluna, uma estaca dentro daquela casa. Foi isso que eles viram aqui na vida do Jefté. E aí, gente, ele então ganha a guerra, ele vai para a guerra, ele assume aquela posição de liderança. Versículo 28, entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Os inimigos não deram atenção. Jefté mandou embaixadores e falou um monte com eles: não vamos entrar na guerra porque vocês vão perder, porque o Deus de Israel está comigo. O Deus de Israel está contigo nessa noite aqui, amém, queridos? Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e esse atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Versículo 32 diz assim: então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças, em Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Fique em pé, você que é um guerreiro na presença de Deus, um homem e uma mulher valente aqui. Eu te falei que você ia sair bem nessa noite. Eu falei que você não ia só receber uma correção de Deus aqui. Para você entender, queridos, por que dessa palavra? Porque nós, independente do nosso tempo
que nós temos dentro da casa de Deus como servos, nós todos os dias precisamos crescer em algumas áreas da nossa vida. Todos os dias precisamos crescer. Assim foi com Jefté. As pessoas não davam nada, era um filho de uma prostituta. Mas o Senhor olhou para ele e disse assim: você é um guerreiro valente. Você que está aqui é um guerreiro valente. As pessoas podem não dar nada por você, mas o Senhor deu tudo por você. Ele deu o seu filho por você.